Glórias a Deus, a paz, amados, queridos do Senhor. Mais um dia de bênção, um dia de oração, que em nome de Jesus, Deus preparou esse dia para você, para falar com você. Essa semana que se inicia, em nome de Jesus, Deus já entrega para você Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Mas você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa se submeter a Deus. Amém? Você vai ouvir um testemunho abençoado, um testemunho poderoso agora, para o início da tua semana, e você vai ouvir esse testemunho em nome de Jesus. Você vai levantar, você não vai aceitar o que tenham colocado diante de você, pedras, obstáculos, tenham colocado dificuldade, o inimigo tem lançado palavras malignas na tua mente para fazer você desistir. Você não vai desistir, porque você serve a um Deus ao qual não há impossível. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Lucas 1:37. Deus fala com você hoje. Para Ele, nada, mas nada é impossível. Vamos ouvir o testemunho agora e receba em nome de Jesus. Amados, nós queremos contar a cada um de vocês um testemunho de uma irmã de fé, uma irmã que tem orado, uma irmã que tem crido, uma irmã que não duvida da palavra de Deus e sabe que o que está escrito, e mesmo ouvindo adversidades, ela não recuou, ela teve intercessora, ela teve na presença dela pessoas que cria, que confiava e orava. Amados, muitas vezes coisas tão pequenas, tão minúsculas nos abalam, mas você quer ver um testemunho que deveria abalar e não abalou? É o dessa irmã. Ela era uma pessoa totalmente saudável, uma vida plena de energia, com filhos, cuidando da casa, cuidando do lar, com as suas responsabilidades, mas de uma hora para outra, sem motivo nenhum, ela começou a sentir fortes dores no peito, dificuldade para respirar, mas continuou orando, clamando, mas aqueles incrédulos que falam, não, isso você tem que ir no médico. Amados, quando você vai para hospitais por coisas inexplicáveis, coisas que médicos não respondem, não fica pondo na sua cabeça coisas ruins, porque elas vão acontecer. Está escrito na palavra que todo aquele que procura acha, que todo aquele que vai atrás vai encontrar, e não é só coisas boas. Se você procura coisa ruim, você vai ter coisa ruim. Se você procura coisas más, você vai ter coisas más. Se você fala coisas malignas recairão na sua vida, e não adianta falar que Deus não está fazendo para você, é você que não consegue fazer para você mesmo. Você quer crer em Deus e não quer crer em Deus. Ela cria em Deus, mas ela estava cercada de incrédulos, e as pessoas, não, você tem que ir no hospital, você tem que ir no hospital, você está doente, você tem que ir no hospital, você tem que ter um diagnóstico, e de tanto falarem, ela foi pro hospital. Ao chegar no hospital, ela chegou caminhando, sim, com dores no peito, sim, com dificuldade de respirar, mas amados, diz ela que foi passar da porta para dentro, ela sentiu fraqueza, ela sentiu mais falta de ar ainda, e quando ela entra, ela já é atendida, é feito exames e rapidamente os médicos dizem, olha, nós vamos te encaminhar para a UTI, porque você está muito mal. Amados, a pior coisa que existe é você ficar dando ouvido para coisas ruins, e pior, começar a acreditar nelas, porque as coisas ruins acontecem. Ela foi para a UTI, foi chamada a família. Amados, uma questão de 2-3 horas, os médicos falaram assim, olha, nós vamos internar ela, mas humanamente falando e medicinalmente falando, não há mais nada que nós possamos fazer. Amados, a pior coisa que existe é isso, a gente aceitar que as palavras do inferno, do maligno, venham sobre a nossa vida e a gente aceite. A pior coisa que pode existir é o humano, porque tem um diploma, porque está em alto escalão, porque é mega conhecido, falar, você é um doente, e você aceita. Você é um derrotado, e você aceita. Você é um miserável, e você aceita. É a pior coisa que existe, porque aí você está negando a palavra de Deus de Lucas 1:37, que diz, para Deus nada é impossível. Deus pode
todas as coisas, mas Ele não faz sozinho. Ele não te colocou na terra para te servir. Ele te colocou na terra para você vencer todas as coisas aqui, preparar tua alma, porque Jesus está voltando. O fim dos tempos está chegando e nós estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se Jesus jamais fosse voltar. Nós precisamos professar a fé, nós precisamos mostrar que nós temos fé, que nós acreditamos naquilo que falamos, porque se falamos da boca para fora é perca de tempo. Mas quando ela chamou a mãe dela e contou o que os médicos disseram, a mãe dela declarou: minha filha, assim diz a palavra, para Deus nada é impossível. Eu vou ligar para um casal de profetas, nós vamos entrar em oração, nós vamos entrar em campanha e o Senhor vai fazer um milagre. E essa mãe entrou em contato, entramos em oração junto com essa mulher e fomos para cima, passamos madrugadas em oração. E sabe o que é mais incrível? A partir do momento que começamos a orar, essa mulher começou a orar, a família, poucos que criam em Deus começaram a orar, o diabo se levantou, porque aí os médicos chegaram e falaram assim para ela: olha, minha senhora, prepara, porque a tua filha não passa dessa madrugada. E eles disseram isso às 11 da noite. Essa mulher falou assim: nós vamos orar, doutor, e o senhor vai ver o milagre. E ele disse: essa sua filha não passa dessa madrugada. Quão terrível, irmãos, as pessoas dizer que creem em Deus e não acreditam, porque alguns começaram a chorar esperando a morte dela, mas aquela mãe não parou e entrou em contato e falou: pelo amor de Deus, não deixe de orar, porque a minha filha vai se levantar. E o Senhor deu a palavra de Salmo 118:17: não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor. E foi a madrugada de oração. E amados, sabe o que aconteceu? No meio da madrugada, após as 3 da manhã, e tanto essa mãe, algumas pessoas da família, nós orando, depois das 3 da manhã, o impossível começou a acontecer, porque medicina não pode, os homens não podem, mas o Deus de Israel pode. E os sinais vitais dessa mulher começou a se estabilizar, e ela começou a responder os remédios, os estímulos. Os médicos começaram a olhar e não entender o que estava acontecendo, porque eles esperavam a morte, mas o que foi declarado é: viverás e contarás as obras do Senhor. E essa mulher se recuperou, saiu da UTI, foi pro quarto, passou pela recuperação e saiu dali do jeito que chegou, andando, mas com uma diferença, andando com vida e com esse testemunho que nós estamos te contando. Nada é impossível para o nosso Deus, mas também, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada é impossível ao que crer. Então se posiciona crendo, não para de orar, não olha para o diagnóstico dos homens, não olha para as palavras do inferno, porque aquele que se levanta para dizer coisa ruim para você já está no inferno. E se você busca a Deus, use palavras de bênção, porque o inferno está à sua volta, porque o diabo ele está ao teu derredor. É você abrir a boca para falar coisa ruim e ele toma conta. Então se posiciona, porque Deus é fiel. E como diz a palavra, as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar. E aí você vai ver como a tua vida muda, você vai ver como a tua história muda, porque Deus é fiel. Por isso te chamamos para esses 7 dias de oração. Te chamamos para que você não esteja com medo, com terror, com temor. Se levanta, se posiciona. Aonde há a autoridade de Deus, o poder dele se manifesta. Aonde há o medo, o diabo toma conta. Para de temer, se levanta, vai para cima, guerreiro e guerreira do Senhor. Salmo 118:17: não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor. Lucas 1:37: para Deus nada é impossível. Por isso agora, com fé, com autoridade, vamos juntos fazer essa campanha durante esses 7 dias para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Se posiciona agora. Te coloca diante do Senhor agora. Reage, te levanta. Não aceita o que o inimigo, os enviados do maligno, a dizer para você que você não vai conseguir, que a tua causa é impossível, que você não tem jeito. Não aceita isso. Essa menina quase morreu porque ficaram no ouvido dela falando desgraça, potencializando um problema dela, e ela não aguentou mais e foi para o hospital. Chegou lá, o diabo usou a boca daquele médico para dizer que os dias dela estava contado, que não tinha mais jeito, mas ela tinha uma mãe de fé. Ela veio e procurou os profetas, os intercessores. É fé, é crer na palavra, é crer, é não abrir mão, não aceita, porque se você deixar entrar na tua mente, se você deixar descer pro teu coração, o diabo vai te abater.
ter, ele vai te derrotar. Mas se você se posicionar diante de Deus, se você crê na palavra, se você crê no que Deus está falando com você, tiver fé, aconteça o que acontecer, repreender o mal, você vai ter vitória, porque a palavra de Deus não é mentirosa. Está em Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Você tem fé? Você tem fé? Se você tem fé, traga o teu impossível agora diante de Deus. Eu não sei aonde o inimigo ele tem tentado te derrubar, se é na tua vida financeira, se é no teu lar, se é no teu casamento, se é na tua saúde, se é na tua vida sentimental, emocional. Em nome de Jesus, te posiciona, te levanta agora e venha para esta oração. Desta vez, nessa semana, você vai orar uma só vez o Salmo 118, mas você vai fazer ele com fé durante 7 dias. E aqui te declaro, assim como essa mãe não parou de orar, você só vai parar de orar e fazer essa campanha quando a tua vitória chegar. Não aceita, só pare de orar, só pare de clamar quando a tua vitória de fato, de verdade, estiver na tua vida, estiver na tua mão. E não fica como a onda do mar, porque Deus não gosta. Deus não gosta de quem não tem fé. Deus não gosta de quem hoje crê e amanhã não crê. Deus não quer ninguém diante dele como a onda do mar. Tenha fé, seja uma rocha inabalável em nome de Jesus. Vamos orar agora o Salmo 118. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo de espinhos, foram-se queimando. Em nome do Senhor as destruí. Com força me empurraram para me fazer cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei
graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito o que vem, em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. Ele nos deu luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças. Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Se posiciona. A ordem é: se posiciona, porque a palavra do Senhor diz: não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor. Ou seja, se você tem fé, se você vai fazer essa oração com fé, se você não vai temer, porque quando você começar a orar, as palavras malignas vão vir, as carpideiras vão vir, os malignos de olhar maligno que tem medo que a obra do Senhor cresça na sua vida e você seja abençoado, vai vir. O próprio demônio vai tentar te vencer na mente, mas se posiciona, porque para Deus nada é impossível. E como disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo é possível ao que crer. Então tenha fé que você vai vir, como disse Salmo 118:17, contar as obras do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, compartilha essa palavra, esta campanha, esta oração, esse ministério em todas as suas mídias sociais. Precisa de uma oração, uma orientação? Entre em contato conosco pelo e-mail que está passando na sua tela. E no mais, aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. Desejamos a cada um de vocês paz, saúde, prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.